pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vetlog Podcast. Sou o Giovanni, da Vetlog, como sempre trazendo assuntos bem relevantes aí para seguir com a nossa temática do A Gente Cresce Junto, que acho que a ideia é essa, trazer reflexões para todo mundo. Antes de apresentar a convidada e colocar a questão do que nós vamos falar hoje, eu quero lembrar a todos que, além de curtir e compartilhar bastante o que a gente está aqui falando, também sugerir temas. Eu acho que isso é bem importante para nós, buscarmos temas importantes para vocês, é que vocês coloquem essa situação do que acham interessante, o que é importante a gente abordar, porque a gente traz gente relevante, traz gente para colocar aqui. Bom, o tema de hoje é: o que demissões tem a ver com a cultura na sua clínica, na sua pet shop, no seu trabalho, na sua empresa? E para isso, eu trouxe aqui como convidada de honra a Cíntia Krause, advogada de formação, né, Cíntia? Isso aí. Consultora e mentora para desenvolvimento de executivos e organizações na área de pessoas. Também amigona minha comadre, né, Cíntia? E assim, ó, antes de qualquer coisa, eu te digo assim, ó, eu, Giovanni, estou numa expectativa para aprender frente às palhinhas do nosso alinhamento, que eu digo, cara, vai ser demais. Eu acho que todo mundo vai ter muita reflexão, muita coisa legal para falar. Seja bem-vinda, Cíntia. Tô nessa expectativa também. Bora lá, com vontade de contribuir. Coisa boa. Cíntia, para a gente começar, vamos lá. Tu é advogada de formação, contextualiza um pouco a Cíntia, como que a Cíntia se construiu para chegar hoje a ser mentora, consultora nessa área, a Cíntia advogada, como que isso surgiu para a gente entender? Então, eu na verdade trabalhei 20 anos com governança jurídica, fazendo administração legal de escritórios jurídicos e fazendo gestão de pessoas. E durante esses 20 anos, se tratando do assunto da demissão, eu vivenciei muito sofrimento das partes das organizações para poder conduzir e ter bons resultados. Então, em cima dessa observação, eu via o tamanho do sofrimento e os resultados negativos que a gente alcançava por falta de preparação, de conhecimento, de competência, enfim. Então, a demissão entrou na minha vida aí, né, há muito tempo atrás. Mas desde 2018 eu estou em carreira solo, fazendo consultoria e mentoria na área de gestão de pessoas, né, para executivos e corporações. E o meu trabalho, ele está focado em construir relacionamentos significativos, de alto valor e performance. E isso tudo ferramentando os profissionais para um modelo mental, para um modelo de pensamento diferente, que é justamente aí mudando também nossos padrões de comunicação para poder atuar de maneira mais proativa, mais profunda, podendo trabalhar a sua gestão emocional e conseguir trabalhar dentro da organização para obter melhores resultados, mas com um padrão de comunicação diferente, sim, com um modelo mental diferente. Porque, na verdade, tanto os executivos quanto as empresas, se tratando de demissões de outros N problemas que a gente vivencia na área de gestão de pessoas, a gente está sempre lidando com confrontamentos, com negociações. Sempre tem conversa difícil. Com conflito, ou seja, tem sempre conversa difícil em cima da mesa. Porque, assim, demissão é um processo complicado. Eu vou falar por mim. Vamos começar com a demissão. Tira a pessoa de uma certa zona de conforto. Mesmo pessoas preparadas, o frio na barriga, eu fico com frio na barriga, eu fico com frio, eu fico tremendo, independente de quantos processos tu já fez de demissão, por mais que tu ensaie e prepare, porque são duas pessoas. E acho que é um processo que deve ser empático. Então, se tu tá bem preparado e se aí que entra um pouco da nossa conversa, se a cultura da empresa, se o processo todo, que uma coisa que tu me falou há muito tempo atrás, eu guardei assim, ó, o processo de demissão começa na admissão. Eu lembro que há muito tempo atrás a gente estava batendo papo, tu me falou isso, eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho assim, o estar bem preparado pode facilitar, mas é um processo difícil. Mas daí vamos lá, cultura e processo de demissão, onde que as coisas conversam, como que isso começa, como que funciona? Pois é, então vamos lá. O que acontece? A gente vê a ferramenta, né? A gente vê a prática da demissão muito voltada para a conversa que a gente tem quando a gente vai dispensar alguém. Só que a demissão ela é muito maior que isso. E quanto mais a gente foca só no desafio que é conversar com alguém e demitir alguém, menos a gente presta atenção e menos a gente investe na organização de todo um processo de trabalho que envolve muitos atores, que envolve muitos setores e que conversar com quem a gente vai dispensar é só uma parte.
É uma parte importante, é a parte que talvez a gente mais sofra, mas ela é uma pequena parte desse processo todo que envolve toda a organização. Então, onde é que a gente tem a distopia, que eu te diria? Muitas vezes tu tem um bom processo de tomada de decisão, tu é célere nessa escolha, né? Mas tu não organiza. E tu fica focado no sofrimento de como que eu falo, né? Porque pensa que quando eu vou demitir alguém e falar com alguém, aí a gente pode ter um mapa de muitos motivos. Tem coisas mais complexas, motivos mais complexos, e outros nem tanto. Outros são a própria estratégia, o enxugamento, né? A mudança de pessoas, enfim. Mudança de cenário. Mudança de cenário. Então, às vezes a gente tem motivos bastante importantes e complexos, e a gente foca muito energia e isso consome a nossa atenção. Então, a gente não se dá por conta que, ao tu preparar estrategicamente um processo de demissão dentro da tua empresa, levando em consideração a tua estrutura, né? Todos os setores que tu tem que envolver, o quanto tu tem que manter sigilo dessa informação. Isso fala muito do nosso estilo, né? Estilo de liderança, nosso estilo de negócio, nosso estilo de gestão de pessoas. Então, às vezes, eu tenho um staff muito grande, eu tenho que lidar orquestrando todos esses atores, esses cenários, para chegar na hora da mesa, que é a hora de conversar com a pessoa que tu vai dispensar, e ainda por cima de sair bem nesse momento. E esse momento não é o grande finale. Esse momento é uma parte do processo onde tu realmente consegue alocar, tu consegue dispensar uma pessoa da tua equipe, mas tu fica com um tema de casa que é maior ainda. Claro. É como que eu lido com a continuidade desse processo. E com os que ficaram também, né? Principalmente com os que ficaram, que a gente chama de remanescentes, que na verdade são as pessoas que a gente escolhe ficar, que são as pessoas que vão dar continuidade a um cenário da qual não vai ter um integrante, um ou mais. E são essas pessoas que vão estar ali batalhando, trabalhando e tendo que se engajar para manter. Sim. Para manter não só a produtividade, mas para trazer o resultado. Então, pensa, isso é um universo muito maior. Então, isso fala totalmente da tua cultura, claro, né? Da tua organização e da tua gestão. E aí tu busca essa questão da cultura e é um tema, vamos dizer assim, que nós, na Vetlog, é um tema atual. A gente vem conversando e reconstruindo todo um processo, uma análise. A gente está numa fase muito estratégica da Vetlog para reforçar a nossa cultura. É uma empresa que cresce muito, então tu acaba contratando gente. Quando tu vê o que antes tu falava sozinho para meia dúzia, hoje tu tem várias pessoas falando para várias meia dúzias e essa cultura tem que ser transmitida. Mas aí a gente vem falando uma coisa que é assim, ó, que aí eu volto no que tu me falou e aí essa reflexão da cultura e da demissão, porque é bem isso, a gente fala o processo de demissão é um processo pontual. Quando a gente fala na realidade do empresário que a gente conversa aqui, que é seja o dono da pet shop, o gestor de um hospital veterinário, ele acabam sendo estruturas menores. Muitas vezes ele é o dono do hospital, ele é o veterinário encarregado, ele é quem contrata, ele é quem demite. Quando numa estrutura um pouco maior, existe lá o dono que às vezes não é veterinário, mas ele tem um veterinário-chefe, que tem uma equipe de plantonista, equipe de estagiário, e muitas vezes essa pessoa quem faz os processos de contratação e demissão. Então, acho que a grande realidade do meu mercado, tirando grandes players, não existe um departamento de RH formado. Sim. Pode existir um recursos humanos, folha de pagamento. Sim. Muitas vezes. Agora, não assim, um departamento com o objetivo de treinar, desenvolver, criar cultura e gerenciar o desenvolvimento das pessoas. Isso eu acho que ainda é pequeno. Então, muitas vezes a gente tem o dono, veterinário-chefe, veterinário e alguns veterinários. E eu sou veterinário de formação, a gente realmente, isso é na experiência, é na dor que a gente aprende a demitir. Mas voltando àquela tua frase, e aí que eu acho que é uma coisa muito legal, que quando tu me falou, eu refleti que toda demissão começa na contratação. Uma demissão bem feita começa na contratação. Dentro das minhas reflexões, é um pouco que a gente tem que criar processos. Eu acho que assim, se tu tem muito claro quais são os teus fatores inegociáveis, tipo, dentro da minha cultura, eu, Giovanni, dentro da cultura que eu construí no meu negócio, eu tenho os fatores inegociáveis. Quer dizer, isso não dá para admitir. A falta de comprometimento, a integridade, sejam lá quais são os fatores, são inegociáveis. E se tu, no momento da contratação, tu deixa isso... Acho que assim, existe um caminho, né? Mas se no momento da contratação tu expõe
esses teus indicadores inegociáveis, fica mais fácil lá depois tu ter que romper. Quando é um fator que tem a ver com esse tipo de comportamento. Claro, uma redução de mercado, preciso desligar alguns, um problema de desempenho, acho que daí tem a ver com isso, mas acho que sim, se tu atuar na contratação e seguir esse processo, tu facilita esse processo de demissão, né? Se tu tem muito claro quais são esses teus fatores inegociáveis, né? Sim. Até porque isso tem que estar claro para ti, né? Tu sendo um empreendedor de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, né? Que isso também não está qualificado por quantidade de pessoas, né? Ou por setores. Hoje a gente tem, inclusive, empresas mais enxutas que têm um baita resultado, uma atuação gigante no mercado. Mas isso tem que estar muito claro pro empreendedor, pro empresário, pro líder. E isso estando claro, isso facilita o teu processo, a tua condução, porque é a tua lente, né, e a tua condução dos processos de trabalho. Então, em primeiro lugar, isso tem que estar claro para ti. E na contratação, esses valores, né, esses valores inegociáveis, que é a representatividade da tua empresa, tem que estar claro para a pessoa que tu está contratando. Porque hoje a gente tem muitos indicadores, né, Giovanni? A gente tem que levar em consideração o seguinte, a demitir, processos de demissão, e até a nomenclatura correta é dispensar, né? Demitir é quando o profissional pede demissão. Mas esses processos, eles são ferramentas de trabalho e de gestão de empresas indispensáveis para a sobrevivência delas. Assim como a gente não vive sem recrutamento, uma empresa não sobrevive sem um processo de demissão. Ok? A diferença está em conduzir isso de maneira excelente para obter o melhor resultado. Então, claro que as pessoas podem dizer, para mim é muito mais gostoso contratar do que fazer um processo de demissão. E ok, né? Mas tudo isso tem a ver com uma perspectiva de preparo, de tu estar preparado, a tua empresa e os profissionais que conduzem isso preparados. O que acontece? As carreiras especialistas de engenheiro, de veterinário, a área de saúde, são carreiras técnicas e especialistas. Elas têm mais dificuldade de lidar com esses assuntos, porque a academia não te preparou para isso. A academia, ela não te prepara para empreender. Ela não te prepara para te abrir o teu negócio, para os desafios de contratação, para te ter gente, né? Para N coisas, desde as técnicas, né? E principalmente as humanas. Então, hoje a gente percebe que as pessoas que têm, os profissionais que têm mais dificuldade são profissionais que têm essa carência e que vão aprender na dor, como tu diz. Então, acho que assim, primeira dica, te interrompendo, acho que é isso, é atuar muito na contratação. Primeiro que tem uma frase que eu já repeti aqui algumas vezes, vou falar de novo, que agora veio à mente, que não existe treinamento que consiga reverter um mau recrutamento. Então, acho que a questão toda é a gente contratar com o tempo, entendendo os seus valores, entendendo quais são seus valores inegociáveis, entendendo o que tu realmente espera daquele profissional em termos de, vamos dizer, match cultural, mais até do que técnico. Sim. Isso facilita demais todo um processo de trabalho, toda uma história, para também se chegar ao ponto da demissão. E isso muito colocado, então acho que fica, como eu coloco assim, um insight aqui já, um primeiro, perder tempo falando da tua cultura, falando dos teus valores, falando dos valores da empresa, falando quais são os valores inegociáveis na contratação. Perder tempo explicando muito bem o que é o match cultural da empresa, isso tu tá evitando um problema futuro. Futuro, com certeza, porque isso é investimento, né? A verdade é investimento. Claro que ele nos custa na medida que em empresas menores, como tu bem comentou, o empreendedor, ou seja, o dono do negócio, ele está atuando em várias pontas. Às vezes como veterinário, às vezes na hora da venda de produto, num laboratório, num hospital. Então, claro que isso dificulta a jornada da gente, porque são empresas que o empreendedor está ali atuando em várias pontas, né? Tendo que assumir muitos papéis. Mas isso é investimento. Isso é investimento porque numa jornada de desenvolvimento das pessoas é indispensável a questão dos valores, mas mais que tudo, o que tu tenha claro é a sustentabilidade desses valores. E sem esse diálogo, sem essa constância, sem a sustentabilidade desses valores, né, nos teus atos, na hora que tu contrata, na hora que tu demite, na hora que tu desenvolve, na hora que tu muda atores, não é possível, não fica tangível, porque entendeu? Não fica impregnado. A cultura está no dia a dia, né? Tá no dia a dia, então, não adianta, tá no ordinário. Não adianta o gestor, ele colocar como inegociável valores como integridade e aí
chega lá um pedido de um fornecedor errado com mais produto, ele não devolve, né? Tô dando um exemplo, assim, ele tem que... Em ato não. Se um dos valores primordiais é a integridade, vamos ser íntegro em tudo, né? Então, o ato do líder nessa hora reforça a cultura positiva nesse sentido, né? Tem um livro muito interessante do Howard Gardner, que ele mapeou a responsabilidade no trabalho. Então, isso é uma coisa que são bases, né, que a gente vai estudando para entender. E a gente tem 3 níveis primordiais de responsabilidade no trabalho que estão assinados no contrato de trabalho, né, com todas as pessoas que vão fazer parte da minha organização. Um é esse comportamento ético, que é uma via de mão dupla, né? Então, quando eu assino um contrato de trabalho, subentende-se, ou seja, é premente que a gente entenda que em primeiro lugar, é esse comportamento ético. E aí entram os valores e a sustentabilidade deles. E isso deve ser via de mão dupla entre o empresário, né, o líder e, enfim, as suas equipes contratadas. Um segundo nível é o cumprimento desse propósito profissional, que aí entram os ritos que a gente está falando, né? Ou seja, o profissional ele tem que ter claro quais são os valores para cumprir com o propósito profissional dele, para aquilo que ele foi contratado, dentro da cultura, né, e das políticas dessa empresa. E não menos importante, Howard Gardner mapeou em grandes empresas com mais de 20 mil executivos nos Estados Unidos que a responsabilidade pelo bem social mais amplo está assinada no contrato. Ou seja, eu não trabalho sozinho. Na medida que eu não trabalho sozinho, eu trabalho com pessoas. Ter a responsabilidade sobre o bem social mais amplo, ela é de todos, ela é do empresário e é dos colaboradores. Então, isso está na contratação, isso está na demissão, isso está no plano de desenvolvimento individual. E quando tu estava falando sobre a questão desses protocolos em empresas onde a gente não tem muitos staffs, a gente não tem uma estrutura, olha, o meu RH vai lá e cuida, o meu departamento pessoal vai lá e cuida. O que eu tenho aí, né? Eu tenho indicadores importantes que vocês, como profissionais, podem pensar. Pensem que 85% dos problemas que as empresas têm, tá? Elas estão relacionadas a pessoas. 87% das demissões, elas estão relacionadas à falta de habilidade comportamental. 83% da dificuldade que a gente tem na saída de profissionais que são bons, que são aqueles excelentes profissionais e talentosos, estão relacionados a problemas com as suas lideranças. E hoje, com as novas gerações, e tu deve estar enfrentando isso, né? As novas gerações, elas não permanecem mais grandes etapas das suas vidas dentro das empresas. Isso mudou muito. O desejo dos novos profissionais que estão ingressando aí no mercado de trabalho estão relacionados à qualidade de vida, à experiência. Então, a média de permanência... A menos ter e mais viver, né? Exatamente. Então, a média de permanência desses profissionais dentro das empresas é de 1 a 4 anos. Então, assim, nós temos muitos indicadores que nos obrigam a pensar, gente, de que maneira eu estou demitindo? Né? De que maneira eu estou elaborando? Porque se é indispensável para mim, e esses indicadores já dizem que é indispensável, que eu tenho que trabalhar bem, eu tenho que estar preparado, eu tenho que pensar na forma como eu finalizo os meus ciclos. E é por isso que a nossa conversa é impactante, foi impactante para ti quando eu te disse, a demissão, a preparação da demissão e uma boa possibilidade de demitir bem, sem sofrimento e drama, ela começa na contratação, e é na contratação que tu tem que ser estratégico. Quem que eu estou contratando? Por quanto tempo eu acredito que essa pessoa vai estar permanecendo dentro da minha organização? Qual é o plano de adaptabilidade dela, de integração? Porque hoje, por exemplo, se a gente trabalha com uma pessoa de área de atendimento, de recepção, esses são ciclos de empregos de 3 anos. Então, não pode ser uma surpresa para ti, não pode ser acidental a hora que eu tiver que fazer uma transição, a hora que eu tiver que dispensar uma pessoa e contratar outra. Porque se ela não se demitir, eu vou acabar fazendo isso. Porque são ciclos de permanência em setores. E se virou surpresa, erramos no processo, né? Tem alguma coisa errada aí. Se ele é surpresa. Se foi surpreendido no momento da missão, isso a gente aprende na dor, com o passar do tempo como executivo, reflete, aprende e entende que, dada uma conversa respeitosa e evolutiva ao longo de um processo, onde tu tem muito claro qual é o papel de cada um, o momento da demissão facilita. Eu digo, continua sendo ruim. Eu digo, o Giovanni continua tendo frio e tremendo as mãos. Sim. Mas a conversa flui muito mais. Porque sabe assim, aquela assim, cara, a gente tentamos, né? Tentamos, tanto eu quanto tu, fomos francos um com o outro, profissionalmente falando, só que chegou um momento em que realmente não dá mais. Facilita muito, né? Facilita. Mas isso é o processo, é a liderança. É a sustentabilidade, a liderança, sustentabilidade e presença. Porque teve uma época, né, a gente tem muitas ondas, muitas modas, né, que vem com receitas de bolo, que vem com livros, que vem com metodologias, que, claro, elas têm a intenção de ajudar,
né? A gente a poder trabalhar melhor, a poder se relacionar melhor. Mas assim, a gente vê assim que tem coisas que vão passando, né? Aquela obrigatoriedade do feedback, tu ter um ciclo específico. A gente vê que no dia a dia tem muitas empresas que não conseguem sustentar esse tipo de método. Então é inteligente também tu descobrir qual é o teu método. Qual é a forma que tu pode sustentar dentro da tua empresa. Porque às vezes numa empresa pequena não faz sentido tu ter ciclo. Faz sentido às vezes tu estar presente, acompanhar os profissionais que estão contigo e ser ativo, protagonista nesse feedback, que ele é o feedback da hora. Ele é o alinhamento daquele momento para aquela circunstância, para aquela problemática, para aquela deficiência. Não mais pensar que o perfeito será eu ter um super plano de desenvolvimento individual, eu tenho plano de carreira, eu tenho aí ciclos obrigatórios de feedback. Isso traz, às vezes, muita complexidade para uma empresa que não tem um modelo adequado para sustentar isso. Cíntia, olha, arrepiou. Quando chega neste ponto de qualquer conversa, eu vibro, porque é isso. Dá para simplificar. Dá para simplificar. Tu pode pegar e pensar que tu tem que ter uma metodologia, indicadores, ou tu pode pensar... E existe um livro bem legal, do Eduardo Carmelo, que se chama Singularidade, que fala um pouco disso. É bem isso. Vamos pensar numa estrutura sem RH, sem nada. Pensa num supermercado. O cara pode, o dono lá do supermercado, o gerente, o líder do supermercado, ele pode estar com todo mundo na sala e falar, gente... Vamos lá, motivar, vamos vender mais, vamos sair daqui, todo mundo vender mais. 2, 3, 4, 5 dias, uma semana depois, não dá resultado, ele começa a demitir outro. Esse livro aborda um pouco isso, que é, às vezes, mesmo que com todos, assim, ó, João, na tua loja, a manteiga está precificada a R$ 2,99, sendo que ela deveria estar a R$ 2,85. É por isso que ela não está vendendo. Corrija. Maria... Na tua loja, a entrada está pingando água do ar-condicionado. As pessoas estão resbalando ali. Por isso, muitas pessoas mais velhas não estão nem entrando. Corrija isso. Então, tu está tendo pontual, singular no sentido de olhar para cada um como indivíduo. Isso pode ser feito, ideal, individualmente. Mas, assim, não tem uma estrutura. Tu tem um fato a ser corrigido que não é generalizado. Não é vamos vender mais, eu preciso que tu faça melhor. Se o cara está fazendo daquele jeito, ele não sabe como fazer melhor. Né? E isso, assim, é bem isso. É tu ter o indivíduo dentro dessa singularidade. Então, se eu pudesse dizer assim... Cíntia, eu como dono de um negócio, dono de uma clínica, dono de uma pet, ouvindo o que está falando agora, falei, cara, se eu não tenho nenhum processo de recrutamento elaborado, de feedback, porque às vezes o cara não tem tempo mesmo. E como tu disse, ele não funciona assim. Ele é uma pessoa que não funciona sentando um indivíduo a cada 3 meses, fazendo um modelo de feedback, onde vai planilhar depois, medir resultado, mas ele quer evoluir como empresário. Assim, a primeira coisa é isso. O que para mim é inegociável? Eu vou começar vou perder mais tempo falando da minha cultura e querer match com o profissional que vai entrar, gastar mais tempo alinhando cultura e comportamento do que necessariamente a parte técnica. E a segunda é isso. Eu não tenho uma estrutura, mas eu consigo lidar com os indivíduos. Eu sou empresário, quer dizer, eu decidir ter algo além do que só eu, com mais pessoas, então eu vou perder tempo com o indivíduo, em conversar com esse indivíduo sempre construtivamente, para se chegar a um ponto de um dia precisar de um desligamento. Bom, conversamos muito, né? Falamos muito, estamos alinhados que agora é outro momento, né? Sim, e os negócios são dinâmicos, né? Pensa na tua empresa há anos atrás, como tu começou, né? As oportunidades que tu aproveitou no mercado. Então, os processos de trabalho são dinâmicos, como os negócios são dinâmicos. E a gente tem ciclos, e as empresas mudam. Esse organismo vai mudando. Claro, o que não deve mudar? Os teus valores. Né? As tuas políticas, né? Aquilo que é inegociável, aquilo que é o DNA da tua empresa, mas tu tá sempre vivendo adaptabilidade. Depois da pandemia, do mundo digital, do mundo VUCA, ou seja, a gente está trabalhando, precisa trabalhar com adaptabilidade. Então, eu acho que a gente também não deve ser tão rígido. Eu acho que a simplicidade, ela traz solução. Ela traz solução e ela traz resultado. E é por isso que é importante a gente mudar esse modelo mental sobre essa lente que a gente tem da demissão. Porque a gente coloca essa prática, a gente aloca ela no lugar de obscurantismo, de morte, de final de ciclo. E, na verdade, essa perspectiva ela muda na medida que tu começa a mudar o teu modelo mental. É pensar assim, olha, como é que eu me preparo para isso? Talvez ter mais claro também quais são os critérios que tu tem que ter, aqueles que são os mais importantes que tu deve cumprir. Para uma empresa grande, ela vai ter uma lista. Para uma empresa menor, para uma pet, por exemplo, ela vai ter outra lista. Eu tenho pessoal lá que vai lá, que é o que cuida da parte de higiene dos bichos, mas eu também tenho produtos, portanto, eu tenho uma recepcionista que também vende. Então, qual é o meu plano com essa pessoa?
Qual é o meu plano com quem está lá cuidando dos animais, recebendo os animais e fazendo a parte de higiene? Como é que é quem cuida para mim da minha mídia? De que maneira eu me coloco no mercado? E esse veterinário que está atendendo, que está ali dentro, mas que ele está gerindo aquele negócio. Então, é essa mudança de modelo mental. Porque qual é uma das coisas que nos trava, nos tranca e que é responsabilidade de muito insucesso e principalmente de efeitos negativos dentro da empresa? O medo de demitir. Então, como a gente não gosta, tem toda essa questão emocional em cima da mesa, que é o lado humano, e que é com que a gente se conecta. A figura da demissão. Sim, é morte, isso. né? É um paralelo com a morte. É um paralelo com a morte, é por isso que a gente sofre. Porque como que eu digo para essa pessoa que acabou? Se a gente for fazer um paralelo com a nossa vida pessoal, isso não é caricato, tá, Giovanni? Nós temos dificuldade de terminar relações. Namoros, casamentos, final de vida dos pais, ou seja, alguém que a gente perde na família. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele está programado para isso. E quando a gente vai atuar na demissão, o cérebro nos leva para essa trilha, não tem outra trilha, é a trilha que ele conhece. E como, graças a Deus, a gente tem um cérebro plástico, e muito plástico, a gente tem que ensinar para o nosso cérebro uma nova trilha, ressignificar a demissão. Qual é essa trilha que eu tenho que criar? Eu tenho que mudar meu modelo mental. Eu tenho que absorver conhecimento e eu tenho que praticar. E eu vou ficar melhor praticando. A gente chega a um protocolo de excelência praticando. O teu protocolo da tua empresa de recrutamento e seleção melhorou nesses últimos anos quanto? Mas quanto tu praticou? Quanto tu errou, quanto tu acertou, monitorando. Então, eu preciso ressignificar essa prática de demissão. Ela está lá alocada naquele obscurantismo, porque faz sentido para o meu cérebro, para a trilha que ele conhece, o cérebro padroniza e te leva para lá. Mas é possível ver de maneira diferente e mudar essa perspectiva. E tu falando, estava pensando nisso, que é o ato, assim, o momento da demissão. Eu estava lembrando que tem tudo a ver. A gente está falando da cultura, do perder tempo com o início. Pensando, eu tive um professor, na época, ele era gerente de RH, de recursos humanos da TAM. E ele falou uma coisa também, eu digo, as coisas que marcam a gente na vida. Ele falou assim, porque ele estava falando um pouco de cultura e falando até um pouco de marketing. Ele falou assim, imagem, construção da marca da tua empresa, tem alguns momentos. E 2 momentos muito importantes são na contratação. Ali tu tá fazendo marketing, tu tá criando marca, tá fazendo brand, tá falando da tua cultura, tá falando quem tu é, quem tua empresa é. Por quê? Tu vai entrevistar 5, 10 pessoas, 20 pessoas para uma vaga. Entra e é inserido na tua cultura. 9, 10 vão embora, porque eles não foram selecionados. Eles podem ir embora falando bem da tua empresa, loucos para uma nova oportunidade, ou podem ir embora ou sem falar nada, ou carregando alguma mágoa. Então, assim, tu conseguir no teu processo de contratação passar os reais valores da tua empresa, passar os valores do que é trabalhar lá, às vezes tu cria 9 fãs, vamos colocar assim, mas 9 pessoas que vão estar falando bem da tua empresa. O mesmo vale na demissão. Se tu se coloca na posição de um momento respeitoso, tá preparado para isso, ao longo da trilha, da jornada desse profissional na tua empresa, tu foi sempre colaborativo no sentido de reforçar a cultura, falar de desempenho, mas chegou um momento em que realmente não deu, mas tu faz isso de uma forma respeitosa e a pessoa realmente entende, às vezes é uma conduta tão respeitosa que a pessoa sai entendendo, realmente não era mais meu momento lá na empresa, mas fui sempre muito bem tratado, e a gente vê isso, a gente vê quando tu faz uma trilha correta, que a mágoa, o impacto depois, ele é muito, muito, muito inferior, né? E claro, acho que aí entram algumas coisas, entre elas, é uma pergunta que eu te faço. O responsável pela demissão é o líder imediato, né? Sempre. Porque isso é outra coisa, às vezes até por conta de tempo, e vamos colocar o dia a dia do dono da pet, ou se foi ele que contratou, assim, às vezes, ou até, vamos colocar, seja modelo de distribuição, hospitais, assim, falando, demite lá para mim, porque eu tô... ele tem que... A cultura da empresa e o gestor, ele tem que colocar isso para ele, né? É dele essa responsabilidade, né? Isso acontece por muitos motivos. Por falta de clareza, do impacto que é tu terceirizar uma demissão para aquele profissional que às vezes tem uma jornada e uma jornada bonita. Vamos combinar que nem tudo acaba por uma questão trágica ou ruim. Muitas vezes a empresa precisa
Faz parte da evolução da empresa ou das mudanças da empresa de novos ciclos fazer remanejo de pessoas e de setores. Então, muitas vezes tu está demitindo não porque houve algo trágico, algo ruim naquela jornada, mas tu está demitindo alguém que teve uma história legal. Sim, tem demissões que são difíceis. O cara que começou com a gente, vamos dizer assim, ele teve lá no início ele dava 200%. Hoje a empresa mudou, ele não faz mais parte disso. Só que se tu para pensar, pô, mas estava comigo desde o início. Mas bom, não faz mais parte do... Claro, muitas vezes ele não tem até a competência para lidar com os novos ciclos da empresa e tu não tem condição de investir, ou seja, tu precisa buscar alguém no mercado mais capacitado. Então, essa terceirização, ela tem um impacto negativo, porque nem sempre a gente demite simplesmente tirando um problema da empresa com aquela sensação de pronto, eu demiti essa pessoa, né, era algo ruim, negativo, me livrei do problema. Muitas vezes é uma pessoa que merece essa condução de maneira íntegra, né, com os valores aqueles que tu vendeu lá na contratação, porque tem uma coisa muito interessante que chama a fantasia das organizações. Quando a gente contrata, quando a gente faz o recrutamento, a gente vende a empresa. E isso é uma promessa. Sim, às vezes não entregue. Né? Essa promessa, tu tem que sustentar durante... não somos perfeitos, sabemos que temos problemas, né? E devemos ser francos a lidar com os nossos problemas. Isso também pode ser abordado no recrutamento e na demissão, mas a gente acaba não sustentando. E isso vira a fantasia das organizações. Eu vendo muito bem e quando a pessoa entra, eu não sustento. Isso é um problema. Só que o demitir também tem esse efeito. Que aí nós estamos falando da nossa marca no mercado, do nosso legado. O que vai para o mercado quando eu demito alguém e demito mal? A tua imagem está indo por aí. Então, pensa só, eu tenho que contratar bem, eu tenho que sustentar, né? Por isso que o simples é o melhor, né? Sustentar. E eu tenho que demitir bem, sendo um problema grave ou sendo uma mudança estratégica da empresa, com dignidade para qualquer das partes. Porque é essa imagem que essa pessoa que foi dispensada leva para o mercado. E o impacto, ele não é só na tua imagem. Porque pensa assim, tá, mas como que uma pessoa vai negativar a imagem? Né? E negativa. Porque hoje a gente tem comunicação livre e aberta em velocidade 1000. E aí, essa imagem vai para o mercado, porque tem a metáfora do nono mês, né? Então, o que acontece? Ela vai para o mercado dizendo, olha só, essa empresa demite assim. Né? A condução, a forma como ele vendeu, o diálogo que ele tinha comigo, no final das contas, terminou assim. E ele conta para o mercado, para as novas empresas que ele vai participar de recrutamento e seleção. Porque quando a gente faz recrutamento e seleção, a gente pergunta, a gente não só pede referências, como pergunta para aquela pessoa, mas qual foi a tua experiência lá na Vetlog? Como é que tu viveu essa experiência? Por que tu saiu de lá? E a pessoa vem e entrega toda a sua mágoa, toda a sua ferida sob a perspectiva dela, que não é uma verdade. É só a lente dela. Então, isso vai para o mercado e acaba nas outras empresas concorrentes. Acaba nos teus pares, ok? E daqui a pouco tu tá lidando com a metáfora do nono mês. Tu tá encontrando pessoas afins, conhecidas e colegas daquele cara que tu demitiu. Né? E a gente não se dá por conta de uma outra coisa também. Essa pessoa que sai da empresa, às vezes de maneira inadequada, ela conta para todos os que estão dentro da empresa. Eu tava com isso na cabeça para falar contigo, esperando tu respirar, porque eu acho que assim, ó, também tem uma outra questão que a gente tem que trabalhar e que é um dos erros. Nós vamos depois pontuar erros na missão, mas assim, que é o seguinte, às vezes tu faz tudo certo. Tu até promete lá na contratação correto, tu vai ter uma cultura correta, tu demite ele respeitosamente. Ele saiu da porta, tu volta pro teu time, tu volta e diz, ó, gente, nos livramos, sei lá, tu trabalha de uma forma desrespeitosa, tu fez tudo certo, a pessoa foi embora gostando da empresa. Só que tu volta pro teu time e, às vezes, por alguma questão, que é até de querer dar uma satisfação, agora vamos melhorar, assim... Só que a pessoa não entende que essa pessoa que está saindo tem relação com pessoas lá dentro. É um WhatsApp. É quando tu falou, a informação tá aí. Aqui, ó, tu acabou de sair, fulano já tá falando milésimos de segundo. Milésimo de segundo, tu acaba com a reputação da empresa, de tudo que tu fez e que tu estavas fazendo corretamente. Então, aí entra, né, a importância de uma liderança preparada desde a contratação até a demissão, né? E eu vou dizer, Cíntia, eu sou gestor aqui na Vetlog há 12 anos, a gente tem uma empresa. Minha carreira foi multinacional. Eu digo assim, nunca ninguém me falou sobre esse processo de demissão, entendeu? O preparo para demitir que começa... É assim, ó...
enriquecedor ouvir esse tipo de coisa, porque a gente vem com coisas que, assim, não abordadas. A gente vem só com aquela coisa assim, não, temos que ser respeitosos, mas, assim, entender que é um processo contínuo, que é uma construção que começa lá na contratação e até o ponto da demissão, e o pós, como tu falou, né, não termina ali, né? Não. Tem o depois, isso é fundamental. E pensa, se a gente for buscar, né, a gente não, mesmo na área de pessoas, mesmo na administração, a gente não é ensinado para fazer. Se tu fores procurar livros, se tu fores procurar talvez alguns artigos, pensem que aqui no Brasil a gente não tem nem estudo científico atualizado sobre os efeitos de uma demissão. A gente não tem sobre doenças corporativas, sobre consequências de uma demissão, que vão além de dados, né? Vão além como a gente diz, além dos dados, além do monitoramento que a gente tem, que nos servem de referência para o que está acontecendo dentro da nossa empresa. Então, a gente tem uma escassez nesse sentido. Um não pensar, um não refletir sobre um processo que é tão importante e que, no final das contas, ele fica somente resumido a o quanto eu consigo ser respeitoso e gerar menos dano na hora que eu comunico. E, como eu te digo, isso é uma parte integrante. Respeito é incondicional para esse momento, mas ele não se trata só disso. Quando tu volta para tua empresa, aqueles que voltam para trabalhar os remanescentes, para dar um norteador para a equipe, porque pensa, eu volto para dentro da minha empresa, não é para contar detalhes da demissão. Eu volto para nortear a minha equipe que está aqui produzindo, que está levando a empresa adiante. Então, eu volto lá dentro para dizer, olha, nós temos um norteador. Agora, em função disso, nós vamos para lá. A gente ratifica para a empresa na hora... É reforço de cultura. Perfeito. Na hora do remanescente, de tratar quem ficou, eu estou de novo ratificando, eu estou de novo dando força para os meus valores, para a minha cultura, e dizendo, aqui nós primamos por isso. Aqui dentro da empresa, isso é importante. Aqui eu não estou dormindo. Aqui eu estou zelando por aquilo que eu ofereço para vocês. E por isso eu não me acovardo, por isso eu me preparo e demito de maneira adequada. E eu volto para o meu remanescente, que é quem vai continuar na empresa produzindo, norteio eles. Dou satisfação no sentido de ratificar os meus valores e de dizer para eles, daqui para frente a gente segue assim. Porque pensem que às vezes a gente tem um setor ressentido. A gente tem um setor tenso. Tem setores que sabem muito bem, obrigado, porque que alguém está indo. Inclusive tem setores que estavam ali estimulando, manobrando para que determinado colaborador saísse. Ok? E isso é muito perigoso quando eu não volto para o meu remanescente. Porque eu digo para eles que eles têm poder. Eu digo para eles que eles conseguiram o que eles queriam. E, na verdade, essa é uma decisão estratégica. Não é o coletivo que está mandando. É o líder que está mandando. Né? É o executivo que está mandando. Então, esse norteador, ele não serve só para acolher aquelas pessoas que ficam, aquelas áreas ressentidas e que ainda por cima vão ter que lidar com as atividades, às vezes temporariamente, com um acúmulo de funções, tentando dar conta daquilo que aquele colega fazia e que aquele colega não está mais lá. Então, eu lido com um acúmulo de funções. E se eu já tenho um novo colaborador, se o executivo já tem um novo colaborador para fazer ingresso naquele setor, alguém vai ter que treinar, alguém vai ter que assumir aquela pessoa, ela tem curva de aprendizado, ela tem nível de adaptabilidade. Então, como que eu posso pensar em terminar uma demissão sem nortear o remanescente, né? Sem fazer essa fortificação da cultura e também para lidar com os jogos manipulatórios que acontecem invariavelmente dentro das equipes de trabalho. E olha só, e tu fala, e assim, fica muito claro o papel da liderança nisso tudo. E aí, eu como empresário, eu como líder, e falando com a minha liderança e falando para lideranças, a gente tem que refletir também no nosso papel como líder, que é o seguinte, gente. A gente hoje vive uma sociedade, vou falar Brasil, tá? Onde não vamos colocar como um todo, mas no geral a gente tem um papel de educador, de influenciador na vida de pessoas que, em muitas vezes, os pais não tiveram sucesso. A família como um todo não teve sucesso. A escola não teve sucesso. Às vezes, sei lá, a religião, pode ser que tenha ou não tenha. Governo, muito menos. Onde fica o papel de criar caráter, muitas vezes, e colocar essa responsabilidade da pessoa ser algo? Acaba na empresa. Então, assim, e tá na mão do líder. O líder acaba tendo que enxergar essa responsabilidade. Sim, cara, é trabalhoso.
tu contratar pessoas, tu tem que desenvolver pessoas. E muitas vezes, não funcionou. Esse aqui não quer saber nada com nada. Cara, faz parte do processo, porque, vamos dizer, a sociedade está falhando como um todo. E hoje, essa responsabilidade está na mão do empregador, muitas vezes. Não estou generalizando, mas muitas vezes na mão do empregador. Então, assim, ele assumir esse papel, né, a gente está falando agora aqui, tipo, a gente está colocando ele no cerne da questão toda, né, o líder. Porque o trabalho nos forma, né, Giovanni? Então, isso é parte da nossa formação. É parte do nosso desenvolvimento como adulto. Essa então, formação está muitas vezes na mão do... Claro, o papel do trabalho, ele tem isso. Ele nos leva para esse patamar. E aí é um luxo quando tu entra dentro de uma empresa, e pode ser considerado um luxo, quando tu tem um líder, que ele é um líder que ele te inspira, que ele te educa, né? Que ele promove, que ele te desafia. Claro. Não é o assistencialismo que muitas vezes a gente, como brasileiro, vive como cultura brasileira, né? Onde a gente espera que o externo nos resolva, que o Estado resolva, né? Que a empresa te atenda, porque também nós temos uma cultura de relação de trabalho que é muito assistencialista, graças ao nosso sistema, né? Nossa legislação, também a forma como essas relações se estruturam juridicamente, tem esse assistencialismo. E eu acho que o papel da empresa e do líder, ele é de uma dimensão que talvez a gente não tenha ideia, né? Para a formação do indivíduo. Eu tô pensando, tu colocou no início que um dado de 87%, pode ser? De problemas na demissão? São 85% dos problemas das empresas são relacionadas com pessoas. 87% das demissões são por não habilidade comportamental. E 83% das saídas de talentos das empresas são por dificuldade de relacionamento com a liderança. Então, tu perde talvez aquelas pessoas mais capacitadas, mais competentes, por uma dificuldade de relacionamento com a liderança. Por essa relação que não foi bem construída, né? Sim. Tá, e aí o momento da demissão, ele, obviamente, a gente já falou, requer todo um processo, né? Uma jornada que vai desde a admissão, mas tem um momento, né? Tem aquela hora da... O que tu vê nas tuas visitas, nas mentorias que tu faz, as dificuldades, quais são os erros dos líderes no ato, assim? Quais são os principais erros, assim, que tu vê? Então, falando como eu comentei no início, né? Eu trabalho com uma estrutura de mudança de modelo mental e mudança de padrão de comunicação. Então, é claro que é muito importante que tu te prepare também como tu vai te comunicar com todo o processo, mas principalmente na hora da mesa. E uma das coisas que me apaixonou nesse trabalho, que as pessoas até duvidam, mas como tu gosta tanto de trabalhar com demissões? Gente, é muito lindo tu preparar um executivo e tu preparar um líder ou um dono de uma empresa ou de uma pequena empresa para a hora da mesa, né? Mas isso precede alguns atos. Então, esses atos número 1, por isso que é importante não terceirizar. Agora, tu vai ver porque é tão importante eu não delegar isso por medo, por sofrimento, para uma outra pessoa que não estava presente. É preciso ter presença na jornada, né, dos teus colaboradores e da tua equipe. E aí, esse cara que está presente, ele sabe o que está pegando, né? Ele sabe quais são os motivos. Isso ele precisa preparar antes. Preciso me preparar sabendo quais são os motivos que eu vou abordar, de que forma eu posso fazer esse desligamento de uma forma digna, que não tenha uma lavação de roupa suja, que muito comum é a gente usar esse momento para quê? Não é a hora de convencê-lo, né? Não é a hora de convencê-lo. E é interessante assim, se eu não preparo os meus motivos, eu tenho coisas que eu posso falar nesse momento e as que eu não posso falar. Ok? Então, o que é muito importante a gente saber? Que dependendo da problemática, do nível de problemática que eu tenho com esse profissional, tem coisas que eu devo abordar e as que eu não devo abordar. Porque tem uma coisa que nós não temos sob controle na mesa. É a reação do profissional que está contigo. Que é o que me dá... Que é o que dá frio na barriga. Por mais que eu faça tudo achando que fiz correto, eu não sei a hora da verdade, a hora que eu tô na frente dele, qual será a reação. Qual será a reação? Eu posso ter feito tudo certo, ele pode não ter entendido nada. E isso é sempre um desafio. Mas o que garante a tua performance aí? A preparação. Então, aí tu vai navegar nos motivos pelos quais essa pessoa está saindo. De que forma eu posso abordar esses motivos para que isso não seja algo aterrador. Inclusive, há formas de demitir potencializando a pessoa. Então, tu tem que ter, na verdade, a habilidade de lidar, de ter esse rapport, né? Que, mas eu chego dizendo que a pessoa vai ser demitida,
Sim, nós estamos aqui com um objetivo. Eu te convoquei para esse encontro com o objetivo de efetuar o teu desligamento. O rapport é esse, ele é o objetivo, ele é claro. Claro que tu tem que ter a expressão não verbal e corporal adequada a esse momento, para que tu esteja calmo e acalme aquela pessoa. Mas o objetivo é claro, tu não precisa entrar costurando renda. E muito líder, até por perfil de ser um cara mais acolhedor, começa às vezes, e eu já vi muito isso, elogiando, falando. Quando vê a pessoa, tu falou tudo isso, tipo, o cara sai assim, não, o cara só falou bem de mim, no final me demitiu. Sim. Então, quer dizer, começa por aí. Começa já falando, estamos aqui Sim. porque nós vamos... Nos encontramos aqui, te convoquei para este momento, para efetuar o teu desligamento da empresa. E às vezes até assim, o cara não quer, aí o líder tenta minimizar isso, trazendo um monte de coisa boa do cara. Não é momento, né? Não. Elogiasse antes, não. Elogie depois, sei lá. Exatamente. Eu acho que eu acho que ele é diferente da trajetória do feedback, né? Que a gente usa uma estratégia que é uma estratégia digna de tu trazer coisas boas do profissional e alertá-los para as coisas que a gente precisa desenvolver. Na hora da demissão, essa dinâmica é um pouco diferente, né? Tu vai contratar aquele momento, tu vai deixar claro por que tu estás ali para não gerar ansiedade naquela pessoa e pensa que depois nós vamos falar do ranking dos erros. Muitas vezes essa pessoa já sabe que vai ser demitida. A gente tem o top 5 das coisas que dão errado na nossa estratégia de demissão. Então, eu penso e me preparo a respeito dos motivos, de que maneira eu vou lidar com os meus motivos convictos pelos quais essa pessoa está saindo. E eu não vou aqui ficar discutindo e lavando roupa suja do passado. Porque o que acontece aqui? Quando eu dou abertura, porque eu vou ser desafiado, e eu tenho que liderar essa conversa, é outra dica que eu dou. O executivo, o dono da empresa, se ele está ali para demitir, ele lidera a conversa. É ele que dá a trajetória dessa conversa. É ele que abre espaço para o outro falar e fecha espaço da fala do outro. Então, isso é muito importante, a liderança. E quando eu estou liderando, eu estou convicto com os meus motivos, estou abordando e eu sei o que não devo fazer e o que não devo abrir espaço. Porque quando eu dou espaço para lavação de roupa suja, que eu digo que é o que aconteceu, quando e como, eu fico presa na conversa da razão. E uma das técnicas eu não posso ficar preso na conversa da razão. Porque se eu dou espaço para essa conversa, eu tenho que lidar com a razão do outro. E nós vamos ficar aqui discutindo por razão. Tu tem a tua perspectiva, tu tem as coisas que tu foi atendida e que tu não foi, tu tem a tua lente, tu tem as tuas necessidades que não foram atendidas e eu tenho as minhas. E quanto tempo eu vou ficar lidando com isso, com a discussão da razão? O que tu fez, quando e como? Não abre espaço para isso. Não cai nessa trampa, na armadilha da discussão e da razão, né? Porque aqui eu estou gerando impacto, eu tenho que cuidar do impacto, mas eu tenho que cuidar do impacto que eu gero em ti ou te demitir sem abrir discussão de razão. Né? E não é dizer não escuta o profissional que está conversando contigo, mas lidera essa conversa. Lidera com os motivos pelos quais é importante para ti fazer esse desligamento. Demonstra o respeito que tu tem pela trajetória dessa pessoa. E se por acaso essa pessoa está saindo por um motivo que ele é drástico, né? Que inclusive tu está frustrado. Porque pensa que o ressentimento não é só do que está sendo dispensado. Muitas vezes o ressentimento, a frustração, a tristeza é de quem está demitindo. Sim. De quem investiu anos, muitas vezes, nesse profissional. E o cara acaba colocando aquilo tudo para fora ali e não é momento. Né? E não é o momento. E principalmente quando as coisas são críticas. Porque pensem que às vezes nós lidamos com assuntos trágicos para um executivo. A gente lida, às vezes, por uma falha de comportamento muito séria, né? Eu lidando com essa trajetória de demissões há 20 anos, vi coisas acontecerem inacreditáveis, das quais eu não podia falar com a pessoa sobre isso. Às vezes a gente está lidando com um colaborador que roubou, né? Então, assim, que tem uma situação muito delicada e eu não posso ir para a mesa conversar com esse colaborador e acusá-lo. Nunca, né? Porque lidar com questões que às vezes eu não tenho provas... E mesmo que tenha, não é tu quem disse se foi ou não foi, né? E mesmo que tenha, porque são poucas as empresas que vão às vias de fato para um litígio, no sentido de ir judicializar aquele ato, abrir um
protocolo, um boletim de ocorrência. Se eu estou lidando com questões delicadas, eu tenho que saber o que eu falo, porque eu tenho que saber qual é a minha trajetória depois da demissão. Bom, se para mim é uma honra, é questão de honra discutir o que ele fez, eu vou discutir o que ele fez sabendo que eu vou sair dali para judicializar e para abrir um boletim de ocorrência. Mas não é na hora da demissão que tu vai querer se colocar como juiz da causa e colocar. Exatamente. Dando um exemplo juridiquês da coisa, então, Isso. aproveitando que é uma realidade, eu em conversa com um gestor de um hospital, de uma pet shop uma vez, ele me contando que, olha que loucura, ele tinha um caixa e tinha câmera no caixa, sem microfone, tudo bem, e pegou a pessoa lá pegando dinheiro. E realmente fez isso, né? Fez uma demissão, colocando para a pessoa essa questão de, eu tenho lá nas câmeras, acabou que vai ser desligado porque tu roubou, não sei qual foi o termo, mas jogou essa questão. Ele foi processado e teve que pagar indenização, mesmo tendo vídeo da pessoa roubando, ele não, durante o ato da demissão, não se pode abordar esse tipo de coisa, né? Não, porque nós não temos a habilidade necessária para lidar com assuntos com esse grau de complexidade. E hoje, nas relações de trabalho, a gente tem uma coisa que é sempre um fator tensor, que é esse papel do assédio moral. Sim. E é por isso que lá, quando a gente for falar do ranking de erros, vocês vão entender por que é muito importante eu estar preparado para essa fala. Porque hoje a gente tem uma incidência muito grande de reclames de assédio moral. Né? Então, assim, por isso que muitas vezes empresas grandes não vão para uma mesa de demissão sozinhas. Se tu tem um RH, leva o teu RH junto. Não é o teu RH que protagoniza, mas o teu RH acolhe a pessoa que está sendo dispensada, mas também é uma testemunha. É uma pessoa que está ali para ratificar a dignidade daquele processo. Né? Porque quando está sozinho, essa é a perspectiva do líder e a perspectiva do liderado. Sim, é uma conversa a dois. É uma conversa a dois. Então, isso tudo, assim, na hora da mesa é de que maneira eu uso os meus motivos, o que eu abordo, o que eu não abordo. E sobre isso... se eu tenho provas, né? Porque muitas vezes a gente está falando sem provas. A frustração nos leva a um assunto, a uma fala que tu não tem como provar, e aí tu tem o uso inadequado da prova em cima da mesa. Isso tudo é muito delicado. A gente tem que pensar melhor em como eu entrego a minha decisão convicta e de que maneira eu apodero aquela pessoa para a saída daqui. Para a ida ao mercado de trabalho, e não estou falando de outplacement. Esse diálogo é um diálogo muito poderoso, Giovanni. E se tu está preparado, isso não se trata de recompensar, porque eu posso demitir muito mal e usar o meu outplacement da minha empresa para dar margem a um processo que... parece digno. E aí, não, mas aí eu te acolho. Isso é assistencialismo. Aí eu te suporto, eu vou te ajudar na tua saída da tua empresa, na tua reintegração. Gente, o digno tem que ser aqui na hora. Sim. Na hora que tu está fazendo o processo. Bom, se tu tem um outplacement, beleza. Se tu tem questões de garantia ou de suporte desse dispensado para ir ao mercado, melhor ainda. Mas não substitui... Mas isso não substitui uma demissão bem executada. Porque na condução da demissão, me corrija se estiver errado, mas uma das coisas que a gente faz assim, a gente nunca coloca porque a gente não cita a pessoa, a gente tenta colocar num prisma empresa, em prisma comportamentos, momento, isso pra pessoa, né? Nunca não, porque tu chega atrasado todo dia, tu não sei o quê, né? Tu não tá vendendo o suficiente, eu já te disse tal coisa. Tirar esse direto da pessoa, né? Sim, e o que é direto que tu tá falando, que é justamente o que eu tento ajudar as pessoas no sentido de um programa de comunicação diferente, uma forma de comunicar diferente. As coisas desandam na pessoalidade. E a pessoalidade é esse tu fez. Sabe que isso eu carrego do Conversas Difíceis. Nós somos colegas em Harvard. E isso é uma das coisas que a gente tem que aprender a modular. Isso vale para negociação, vale pro dia a dia. Tu tirar essa impessoalidade. Olha, tu desdobra qualquer conversa difícil. Ele muda tudo. Porque... na verdade, a forma como a gente se programa para conversar, ela é uma forma direta e ninguém está dizendo que eu tenho que conversar contigo com uma não-verdade, que eu tenho que ter um excesso de diplomacia. E aí eu também saio da minha área de conforto, porque essa não é a minha característica. Se eu sou um cara preciso, matemático, um engenheiro, um cara objetivo, um cara pragmático, aí eu tenho que me revestir de uma outra pessoa para conversar contigo. De rodeios. Não é isso. Mas
tirar a pessoalidade é possível. Porque por detrás da pessoalidade vem um sentimento muito ruim, que às vezes ele é uma intenção nossa, mas às vezes ele não é a intenção, é o impacto que a gente causa no outro. O julgamento. E quando eu te digo, Giovanni, tu fazia isso e eu não gosto, eu sempre te disse, nós aqui primamos por isso, mas eventualmente tu agia assim, ou essa conversa, ela é uma conversa com um tom julgador, pessoal. Como é que a outra parte recebe isso? Como é que ela é impactada? Com ação e reação. Então, assim, na medida que eu julgo e pessoalizo, eu estabeleço confronto, porque aquela pessoa, ela vai ir para o modo ataque e defesa. Então, o que meu cérebro faz? Se eu estou num lugar inseguro, se tu tá me gerando uma fragilidade, uma insegurança, e tu tá de maneira... a tua comunicação tá de maneira pessoalizada e julgadora, eu vou para o modelo ataque e defesa. E para onde é que essa conversa vai? Para o brejo. Porque aqui eu perco a minha conexão com aquilo que é criativo no sentido de soluções, mas que também é a minha parte intelectual, né? Que é a minha parte lógica. Eu perco contato com essa parte do cérebro, que é a parte que pode me trazer recurso lógico para enfrentar essa conversa contigo, mesmo estando frágil, estando acuada, estando com medo, porque tu me convidou para o ataque, para a defesa. E o meu cérebro vai modular sim. Ele vai dizer, tu precisa te defender para sair desse lugar inseguro. E aí a conversa vai para o brejo. Esses são os nossos botões. Isso chama neurociência comportamental. Nós somos assim. Numa discussão em casa, a gente não entra em ataque e defesa? Quando a gente se sente julgado? No teu caso, no meu é só defesa. Então, sabendo disso, isso é uma questão humana. Nós somos assim. Então, por isso a gente precisa modular. E o que tu diz é perfeito. É uma das chaves do que tu está dizendo. É de que forma eu vou ter essa conversa não pessoalizada. E aí eu não preciso ser um mago da conversa. Eu só preciso incluir o nós. Eu só preciso deixar de dizer tu. Olha só, dentro da nossa jornada, sempre foi importante para a gente a comunicação, a tentativa de ser franco em relação às nossas dificuldades de trabalho, às nossas fragilidades. Toda vez que se esconde uma fragilidade, toda vez que a gente não é franco com isso, a gente acaba não resolvendo os nossos problemas. Isso gera desconfiança, isso gera preocupação, isso gera falta de... muitas vezes de engajamento. Isso vai fazer com que eu tenha uma perspectiva diferente dos profissionais. Mas tu não está dizendo que tu me escondeu, né? Tu não era franco comigo, tu mentiu. Tu não tá botando na Isso é muito forte. Então, eu não estou dizendo inverdades, mas eu estou colocando de uma forma que eu não convide para o ataque, para a defesa, mas que eu digo que é importante para essa pessoa, mesmo no momento frágil, receber a minha mensagem. Porque essa mensagem precisa ser dita. Claro. Tu não tá ali para fazer rodeio. Até no nosso caso, como no caso de muitos hospitais veterinários e clínicas, a relação é PJ, né? É PJ. E aí até eu digo assim... Eu vejo como até mais fácil de construir uma narrativa dessa forma, porque assim, a minha PJ contrata a tua PJ para exercer um trabalho X. Então, assim, independente como é PJ, tu não tem exclusividade, mas a minha PJ está contratando PJs que realizem isto dessa forma. Então, assim, tu consegue também, não é só no CLT que tu tem essa relação. Mesmo no PJ, acho que acaba sendo assim, porque eu tô contratando um prestador de serviço, né? Que é uma PJ que me diz prestar tal serviço, me promete tais entregas. Feitiço das organizações. Feitiço das organizações, é isso aí. E daí, uma curiosidade que eu acho que é continuação do que a gente colocou aqui, que principalmente essa parte acusatória que seja, ou mesmo tu tendo tido um fato relevante no sentido de uma demissão por roubo, coisa assim, que até me chamou a atenção, foi assim, algumas informações que eu busquei, estava estudando pra gente conversar, e que me chamaram bastante atenção. Primeiro que assim, não se pode negar carta de recomendação. Eu não sabia, por lei, porque isso acontece muito, né? Tu desliga uma pessoa, essa pessoa vai ser contratada, ela pega o currículo e diz, vou ligar para a antiga empresa para entender. Ou, diz que assim, carta de recomendação, tu tem que enviar. Por mais que a pessoa saiu por qualquer coisa, tu tem que enviar. E ao mesmo tempo tem que cuidar o que tu coloca na carta. E uma outra coisa assim, tem muita empresa que funciona ligando. Vou fazer uma ligação para a empresa para a VetLog para entender sobre aquele funcionário. Que a conduta mais
vamos dizer assim, de proteção da empresa é dizer a gente não comenta sobre nossos processos de demissão. Por quê? Diz que se tu ali, de uma forma franca, coloca alguma coisa, mesmo que tentando atenuar, de colocar assim, ó, não, é que pelo momento que nós vivemos e o momento desse profissional, a gente achou melhor... E se tem alguém gravando do outro lado, pode dar problema. Então, assim, diz que, vamos dizer assim, a conduta de proteção é pedir uma carta de recomendação, faça uma carta de recomendação padrão. Sim. Eu recomendo a pessoa. Enxuta, por isso, enxuta, seca. seca e sem fatos e dados daquela coisa, como se fosse assim, nada a declarar, mas mais bonitinho. E se a outra empresa liga, diz, a gente não comenta sobre nossos processos de demissão. Nunca se colocar, mesmo que tentando atenuar, porque se está sendo gravado, se tem a intenção de prejudicar, isso dá processo. Isso dá processo, e isso é o que eu digo que é um dos problemas da cultura que a gente tem e do protocolo de relações de trabalho que a gente tem, que está relacionado à nossa legislação e à forma como a gente foi criando essa cultura de relacionamento de trabalho. E isso é complexo, né? Porque muitas vezes a empresa se sente prejudicada e obrigatoriamente tem que entregar uma carta de recomendação e tu te sente como se tu não estivesse sendo honesto com outra empresa. Então isso é muito delicado porque sim, a pessoa pode se sentir prejudicada, isso pode ir para um caminho que é um caminho processual, dele estar sendo mitigado, ou seja, o que acontece? É como se a empresa tivesse diminuindo o recurso desse profissional que já foi demitido em ser realocado, em ser redirecionado para o mercado. Porque se algum motivo essa pessoa num outro processo seletivo não foi selecionada, não foi por conta da carta, mas ela chega a pegar ou ter acesso a essa carta, e essa carta tem lá uma entrelinha dizendo o momento da minha empresa não condizia com isso, ela pode colocar como sendo e se prejudicar. Então, assim, vincular como se tu tivesse a intenção de prejudicá-la. Então, ter muito cuidado com isso. Sim, são grandes desafios. E, Cintia, estamos caminhando para o início do fim, né? Não. Eu te disse que o papo não precisa roteiro, a gente começa a conversar aqui, vem tanta coisa. Mas vamos lá, vamos falar então. Eu quero que tu fale para os meus líderes e para o Giovanni. O que o pessoal faz de erro? Quais são o que tu enxerga nessa tua vida de trabalhar com demissões que o pessoal assim, elenca para mim os principais erros assim, da hora? Tá. O top 1 de todos, eu já vou dizer antes. Eu não acredito em receita de bolo, tá? A gente não tem... Eu sei que a gente não tem um suporte teórico sobre a prática, nem na academia, nem fora da academia, né? A gente tem pouco produto para poder absorver conhecimento. Mas tem uma das coisas que eu entendo que eu não acredito em receita de bolo. As 10 melhores formas de demitir, as 5 práticas indispensáveis. Justamente por quê? Porque eu acho que a nossa conversa deixou claro, Giovanni, que cada estrutura é uma. Sim. Que cada profissional e área de profissões exige protocolos, tem desafios e também tem, né, as suas riquezas. E um processo de demissão ele tem que estar bem organizado por teu formato de empresa, né? Para o teu estilo de liderança. Então, assim, eu já alerto, eu não sou fã de receita de bolo. Tá? E não trabalho com essa forma. Eu trabalho fazendo esse olhar específico para a tua estrutura, para como as empresas funcionam, para como o estilo de liderança para os valores de uma empresa. Então, isso é o que faz sentido. Tá? Mas o top 1 de todos os erros que aparecem em 90% das demissões é o sigilo. O sigilo é uma das primeiras coisas que dança. E justamente porque a gente tem essa coisa meio mosca tonta na hora de organizar uma demissão, de se preparar, a gente está tão envolvido com a problemática que isso né? Com as emoções que eu sinto, com o sofrimento que tenho versus o problema que traz para uma empresa. Demitir alguém e ter que contratar alguém logo depois, né? Então, tudo isso gera muita tensão. E o que acontece é que o sigilo dança. Em algum momento, o líder acalmou alguém dizendo que não se preocupe, que tal pessoa vai sair. Ou o meu RH, o meu departamento pessoal, na hora que eu distribuo a informação, porque tudo tem um timing nessa linha de tempo. Né? Às vezes o cara já está contratando alguém, fazendo seleção. Exato, o recrutamento já está aberto e a tua área está recrutando e está contando para os colegas que vai entrar alguém naquele setor. E todo mundo está dizendo, epa, mas quem é que vai sair daqui?
Vira um moribundo né? aquele, vira aquela tensão. Quem é que vai sair daqui? Isso tem um impacto tremendo. Então, assim, às vezes existem colegas de trabalho em áreas afins. E são tão colegas e tão amigos que ele conta, olha, te liga, vai pro mercado que tu vai sair. Então, sigilo. Né? Ou tu acalma algum profissional em um feedback dizendo, fica tranquilo, eu tô resolvendo isso. Então, assim, o sigilo cai e cai em vários momentos dessa linha de tempo. Então, qual é o problema disso? O problema é que tu vai para a hora da mesa com um profissional que tu vai demitir, que já sabe que vai ser demitido. Né? Que já está lidando com essa ferida, que muitas vezes já está sofrendo um bullying corporativo dos colegas. Tá louco para ir pro embate daí. Tá louco para pro embate, tá cheio de raiva, ou tá se preparando para te desafiar e te convidar para um lugar muito negativo na hora dessa conversa. E vamos pensar que isso nem sempre é maquiavélico, mas são como seres humanos conseguem lidar com os desafios que eles são impostos. Então, tu tá dentro de uma organização sabendo que tu vai ser demitido, às vezes um mês antes, às vezes dias antes, né? E sofrendo o impacto dos teus colegas é algo muito desconfortável, né? A gente não pode dizer que é estranho chegar para a hora da mesa e lidar com uma pessoa que está desequilibrada. O sigilo né? é o top 1. O sigilo e aonde é que entra o sigilo? Eu tenho que ter uma linha de conduta, eu tenho que ter uma linha de tempo, um timing, né? O timing bom, eu tomei essa decisão, eu estou dividindo isso com meus pares, eu tenho mais sócios, essa tomada de decisão é convicta, nós sabemos, ok, não sai daqui. Qual é o setor que eu vou envolver agora? Né? Eu estou precipitando uma demissão ou eu vou fazer ela no tempo que o meu processo pode andar bem? Porque muitas vezes tu diz, eu quero ontem demitir. E aí tu não te prepara. E às vezes tu diz, não, eu não posso recontratar ninguém agora. Então, como que eu lido com alguém que eu já decidi convictamente lá, né? No meu processo executivo que eu vou demitir, mas eu preciso dele aqui dentro ainda. E talvez precise desse cara para treinar o próximo. Então, eu tenho que estabelecer bem o timing das coisas. Quando que o departamento pessoal sabe, quando que o meu administrativo, se for um administrativo... Sim, porque às vezes até numa empresa enxuta é o líder ou o dono e a contabilidade. Então, assim, ó... Exato. E às vezes o contador é o mesmo contador, que se é uma relação PJ, muitas vezes é o mesmo contador do funcionário que tu vai demitir, da pessoa, do PJ que vai demitir. Então, assim, às vezes é isso, né? Demitir, como tu falou, a demissão, se tu tá na dúvida, tu tem certeza. Né? Vai demitir, de repente, no dia anterior ou no dia de manhã, contador, me faz aí o cálculo de rescisão, me traz os documentos que hoje eu vou demitir fulano. Meio que tem que ser uma linha reta. E dependendo do cargo e da problemática que tu tem, muitas vezes tu tem que fazer um recrutamento externo. Né? Então, às vezes, tu não tem que envolver a tua área interna, porque tudo depende dos motivos, tudo depende do impacto com essa pessoa e a permanência que ela vai ficar aqui dentro. Então, assim, isso também é algo importante, porque daí tu também bloqueia um processo fora, tu bloqueia internamente, manda para fora e aí tu corre menos risco desse sigilo ser quebrado. Uma das outras coisas que eu entendo que geralmente é um sério problema e que o RH sofre muito com isso é a terceirização da demissão para o RH. E muitas vezes esse RH não está preparado, ou ele não tem a vivência, ele sofre também, porque são pessoas ali demitindo, e a liderança tenta sair desse lugar, enfim, por N motivos, às vezes muitos motivos pessoais pelos quais o líder não quer ir e demitir esse profissional. Então, a terceirização é algo que traz um risco tremendo para o bom entendimento, para a finalização desse ciclo, para a continuidade. E esse é o legado que o líder deixa para sua equipe, né? Porque um líder que não tem coragem de demitir, banca o quê com a sua equipe depois? Sim. Né? O cara que terceiriza esse processo. E muitas vezes tu tá com uma equipe comercial agressiva, né? Que tem que que deve vender, que tem que cumprir com o seu papel, que tem que estar com sangue nos olhos, e esse líder não tem coragem de fazer uma demissão. Então, qual é a força, que ensinamento é esse, né? Wild, selvagem, que esse líder tem que ter justamente para estar estimulando uma equipe de vendas e que, ao mesmo tempo, não consegue fazer uma demissão. Claro. É antagônico, entendeu? Então, isso é difícil, essa terceirização. Uma coisa que eu vejo, e aí eu vou dizer a minha leitura dentro do meu mercado, do meu cenário. Eu acho que o que eu mais enxergo como erro, e aí eu coloco como erro... vou dizer do meu setor, mas meu erro como início, e é o que eu vejo mais hoje dos líderes, muito menos dos meus líderes hoje, até por treinamento, trabalho, mas vejo, o que eu mais enxerguei de erro foi a demissão repentina. Aquela coisa assim, ó, já aconteceu comigo na pele de demitir, a pessoa se olha com uma surpresa, eu aprendi com isso, de analisar, cara, como que eu pude conduzir esse processo para a pessoa chegar aqui e achar uma surpresa, e vi nos líderes, acho que é mais tempo do que agora com muito menos, por conta de todo esse preparo, esse trabalho de cultura, esse treinamento, mas assim, eu leio assim, ó, a pessoa saiu surpresa, tem erro na jornada. Tem. Não pode, hoje, uma pessoa ser desligada da empresa
achando que foi repetindo e surpreso. Tem que ter tido vários momentos onde se alinhou muito bem as expectativas para que aquela última conversa, às vezes, sabe aquela coisa, vamos tomar um café, não precisa nem chegar na máquina de café, que a pessoa sabe, eu sei por que a gente vai conversar. Então, assim, se eu posso dizer no meu segmento, no meu mercado, e o que eu vivi, Giovanni, comigo e com minha liderança, e ao longo do tempo, foi essa questão da demissão repetida. Ao ponto de chegar, assim, às vezes, ver a pessoa surpresa sendo um líder meu, ou um líder, vamos dizer assim, tem o gerente, tem o supervisor, um supervisor falando com o vendedor, e aquele vendedor saindo dali, não, mas por quê? Eu disse, cara, não pode. Não, mas eu fiz, ele sabia, eu já tinha conversado com ele 2, 3, 4 vezes a respeito disso. Não estava claro. E aí entra aquela máxima na comunicação, o erro é sempre do emissor. Claro. Então, assim, tu não adequou de forma, seja por em termos de ser direta a mensagem, né, de entender que o outro lado tinha te entendido. Pode ter falado 10 vezes. Tu falou de uma forma que a pessoa não percebeu que está sendo um feedback negativo, algo para ser construído, tu errou porque ele saiu surpreendido. Então, acho que fica dizendo assim, ó, o cara saiu com surpresa, a gente tem erro nessa jornada. Tem erro, porque a gente vê, né? Número 1, sigilo. Número 2, terceirização. Número 3, eu diria que pessoalidade na comunicação. Na comunicação que a gente conversou. É muito forte, geralmente isso descamba, porque às vezes tu vem com como demitir, é um processo de trabalho ordinário, como qualquer outro, que tem rito, né? Que tem fluxo, né? Que tem que atingir metas, porque demitir traz benefícios para a empresa, não é só a liberdade de realocar. O processo de demissão, ele tem benefícios primários e secundários, e um deles é financeiros, inclusive. Quando tu reduz judicialização, quando tu consegue manejar bem as tuas estruturas de trabalho, tu tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro, tu tá tendo menos Tu entendeu? Então, é que como a gente não prepara e não estuda a demissão, a gente acha que ela não tem relevância nos resultados da empresa. Tem impacto financeiro no resultado. Então, assim, a pessoalização é outro erro constante e é o que mais aparece, que é onde descamba a conversa, independente do teu processo de trabalho ser bem organizado. Vejo isso também. A comunicação não é. A falta de um excelente rapport, que é esse início dessa conversa, preparando a pessoa e achando que uma demissão nunca é potencializadora. Sim. De alguém que está saindo. Ela tem que sempre ser aterradora e não potencializadora. Então, tem técnica para isso, né? E eu acho que a abertura para lavação de roupa suja é a conversa do que aconteceu, a disputa por razão e o uso de provas inadequadas. O uso inadequado, na verdade, o uso inadequado de provas ou de motivos. Sim, né? perfeito. Não se usa diz que me disse. Se usa somente aquilo que eu tenho atos e fatos, para que eu possa bancar convictamente a minha decisão. Né? Independente de gostar das pessoas, independente daquela pessoa muitas vezes não querer sair. E aí, para finalizar, eu digo assim, a minha visão da coisa, meus aprendizados, dores pessoais, vamos dizer assim, também tem isso que tu colocou e que eu acho que faz parte da jornada, que é tu, na intenção de minimizar o impacto negativo, tu jogar muita coisa boa, elogiar e tornar a pessoa confusa, porque no fim das contas a pessoa, ela filtra o que ela quer ouvir. Então, daqui a pouco, fiz 20 reuniões de feedback com essa pessoa e ela teve surpresa na demissão. Quer dizer que ao longo dessa jornada de feedbacks, e eu já me vi fazendo esse erro, tu tá colocando tanto... Cara, tu é super engajado com a empresa. Sim. Tu é um cara super responsável. Tu chega na hora, mas, porém, entretanto, todavia... Isso, só que o cara ficou só com a parte boa. Eu saí daquele... O líder tava na intenção de um feedback construtivo, ou entre aspas, negativo, e o liderado tá saindo de lá achando que teve um feedback positivo. Sim. Isso vale pela jornada e vira uma rusga na demissão se ele agir dessa forma, né? Com certeza. Então, assim, tentar não fazer... Que antigamente falava o feedback sanduíche, elogia, fala mal e elogia. Peraí, tu tá fazendo feedback dando 2 elogios e dando um feedback negativo, sendo que o que tu quer é que ele melhore. Sim. Como é que fica claro pra ele isso? Porque o positivo é o respeito ao longo da caminhada. Não é na hora que tu senta para alinhamento, né? E essa interlocução não é eficiente, porque tu tem que ter uma leitura de com quem tu tá falando também. Então, muitas vezes é o que eu digo, essa receita de bolo, ela não funciona nem pro teu estilo de liderança e nem talvez pra pessoa que tu esteja falando. Porque tu tem que modular pra ficar claro pra ela. É a tua responsabilidade enquanto interlocutora. E aí, até pra finalizar, eu digo, né, que as pessoas perguntam, mas por que pensar em cultura demissional, né? Por que isso? E aí o nosso mestre, que foi teu também, que é o Dr. Júlio De Caro, sempre dizia, porque é conveniente. Porque vai além de posturas éticas e de valores que são indispensáveis, porque isso nos traz melhores resultados, ponto. Ela precisa ser desenvolvida como cultura da empresa porque é conveniente, e é conveniente para todos em escala.
Não é demérito para nenhum, nem para quem faz, nem para quem recebe, nem para as pessoas que trabalham com a demissão, mas é porque ela traz melhores resultados. Que legal. Cíntia, é bom a gente encerrar, porque dá vontade de continuar falando, e aí a gente volta. E eu também. E fala mais, a gente traz mais assunto. Que legal, eu tive vários insights, uma aula. Cíntia, assim, ó, e aí para acabar, tu tem uma empresa de mentoria, consultoria, isso aí. Fala, onde o pessoal te acha, quem se interessou por mais, quer seguir a Cíntia, quer seguir o conteúdo da Cíntia, onde que a gente te acha? Então, eu sou a CK Consultoria e Mentoria. CK. Sou uma pessoa com baixo índice de tecnologia no meu corpo, então as pessoas conseguem me achar no LinkedIn, e seguir um pouco por aí, fazer contato comigo, porque eu acho que o meu trabalho ele é muito corpo a corpo, ele é muito a lente customizada daquilo que o profissional e que a empresa precisa. E é por isso que, em relação à mídia, eu não trabalho postando uma série de coisas, porque para mim não existe receita de bolo. Sim, existe esse trabalho corpo a corpo, existe a leitura e um diagnóstico da empresa, existe a necessidade de cada um. Então, o foco é justamente relacionamentos significativos, poder construir ambientes laborais saudáveis, e isso demanda de modelos mentais diferentes, de formas de pensar diferentes, de padrões de comunicação diferentes. E aí a gente precisa se entender, como ser humano, como é que nosso cérebro funciona, como é que eu posso melhorar isso e sair desse lugar. Porque é justamente essa perspectiva interna, essa viagem interior que permite com que a gente faça diferente. Claro. E o que eu digo é que reverbera, que é possível ter resultados diferentes. A gente só precisa se preparar, se preparar. Tá, porque daí tem mentoria, tem consultoria e tem, palestra de sensibilização. Faço palestras de sensibilização, faço diagnósticos dentro das empresas, orientando, então, o que é necessário aí fazer. Tenho workshops relacionados somente a treinamento de comunicação para os executivos, para a hora da mesa. Esse trabalho de demissões, ele é um projeto específico que eu trabalho toda a parte processual de fluxo de trabalho dentro da empresa. Porque ele é um trabalho voltado pro empresário, para o seu negócio, para fazer esse processo digno. Claro, o que a gente vislumbra? Uma demissão humanizada, o melhor possível para a pessoa que está saindo. Mas ele é com foco dentro da sua empresa, para a sua liderança e para as suas equipes. Show de bola. E aí depois, Consultoria. CK Consultoria e Mentoria. E mentoria. E mentoria. Tá show. E Vetlog, sigam a gente lá, volto a repetir. Vetlog Podcast no Spotify, onde a gente tá com áudio e vídeo. A gente tem o canal no YouTube também, para quem quiser ver no YouTube. No YouTube acaba tendo outros shorts, outras... às vezes muita parte resumida, a parte mais importante. Mas siga a gente lá, compartilhe bastante e, a partir de agora, comece a nos colocar sugestão de tema. Acho que isso é importante para nós, tá? Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigada. Nota 1000, muito obrigado. Amei esse momento. Vamos pro próximo aí. Obrigado, gente. Falou.